Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Hoje nós estamos experimentando um formato um pouquinho diferente aqui da apresentação, para que eu possa compartilhar com vocês alguns dados. No dia de ontem, dia 15 de abril de 2021, o site jornalístico Congresso em Foco publicou uma interessante reportagem mostrando que existe uma correlação entre o percentual de votos dado a Jair Bolsonaro em 2018 e o número de mortos acumulados pela Covid-19 até 6 de abril de 2021 nos diferentes estados da federação. Você pode checar o texto original, que foi assinado por Silvio Costa e Edson Sardinha, no site do Congresso em Foco, e o link estará disponível aqui na descrição do vídeo. O estudo original foi feito por Ricardo Braga e André Sattler. O interessante nesses dados que mostram o número acumulado de mortos pela Covid-19 até o dia 6 de abril de 2021 e o percentual de votos dados a Bolsonaro nas eleições de 2018 revela o que você já poderia imaginar, que à medida que aumenta o percentual de votos dados a Bolsonaro, o número de mortos pela Covid-19 também aumenta nos diferentes estados da federação, pelas razões que nós podemos já imaginar quais são: o combate ao uso de máscara, o combate às vacinas, o incentivo às aglomerações e o negacionismo. Nós, então, nos perguntamos se seria possível encontrar uma correlação quantitativa entre esses dados. Nós utilizamos, então, os dados avaliados e levantados pelos colegas e apresentados nesse texto jornalístico e analisamos esses dados estatisticamente para ver se seria possível construir uma relação quantitativa entre essas duas informações. O que nós vemos aqui no eixo X é o percentual de votos dados a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 nos diferentes estados da federação. O que nós vemos aqui no eixo Y é o número de mortos por 100 mil habitantes nos diferentes estados da Federação do Brasil. E as bolinhas azuis mostram os dados disponíveis para todos os estados e o Distrito Federal. O que nós vemos aqui, se nós traçarmos uma linha aqui separando em torno de 40% dos votos, em torno de 150 mortos por 100 mil habitantes, nós vemos que no extrato superior ficam os estados que mais votaram em Bolsonaro e que resultou, infelizmente, que tem experimentado, infelizmente, o maior número de mortos na crise pandêmica. Do outro lado, nós vemos que o menor número de mortes acumuladas durante a crise pandêmica foi também observado nos estados que menos votaram em Jair Bolsonaro. O interessante aqui é que nós resolvemos traçar uma reta, né, um modelo muito simples para tentar explicar esses dados. Esse pontinho aqui em separado, completamente diferente dos outros, que nós que trabalhamos com estatística chamamos de outlier, é o estado do Amazonas, que sofreu aquela terrível crise, o pico, alguns meses atrás, que resultou no colapso do funcionamento e dos serviços hospitalares, inclusive na falta de oxigênio. E vemos que esse efeito pode ter resultado em mais do que 100 mortos por 100 mil habitantes até o dia 6 de abril de 2021, por conta do colapso hospitalar. E nós podemos chamar esse efeito, talvez, de efeito oxigênio, ou efeito Ministério da Saúde, por conta, certamente, de ter sido resultante do colapso, em parte por causa da falta de atenção com os insumos básicos necessários nos hospitais de Manaus. Mas o que nós vemos aqui é uma correlação muito forte que resulta nessa equação que diz mais ou menos o seguinte: o número de mortos até o dia 6 de abril de 2021 é cerca de 85 por 100 mil habitantes, mais duas vezes o percentual
de votos em Jair Bolsonaro, o que significa dizer que a cada 1% a mais de voto em Jair Bolsonaro, ou seja, a cada 1% a mais de percentual de população bolsonarista naquele estado, o número de mortos por 100 mil habitantes aumenta praticamente 2 pontos, né? Um ponto interessante aqui a ser destacado é que esses efeitos ou esses parâmetros são significativos com mais de 99% de confiança, o que significa dizer que os dados são muito precisos e que eles, de fato, revelam com confiança esses efeitos que nós estamos vendo. Nós, então, fazemos aqui uma previsão muito simples. O que aconteceria se, num estado em que toda a população fosse bolsonarista? E o que aconteceria num estado em que 0% da população fosse bolsonarista? Ou seja, se nós esticarmos essa reta para que ela encontre o valor 100 e para que ela encontre o valor 0, nós chegaremos à conclusão de que, num estado em que nenhuma pessoa votasse em Jair Bolsonaro, o número de mortos seria da ordem de 85 por 100 mil, enquanto que, num estado fictício em que 100% da população votasse em Jair Bolsonaro, os dados se aproximariam de 300, seriam quase 300 mortes por 100 mil habitantes, o que significa dizer que existe um efeito Bolsonaro que mais do que triplica o número de mortos na população. Vamos de novo rever: 0% de bolsonarista, 85 mortos por 100 mil habitantes. 100% de bolsonaristas, quase 300 mortos por 100 mil habitantes. Podemos chamar esse efeito, certamente, de efeito Bolsonaro sobre a crise pandêmica. E ele mostra de maneira muito clara que existe uma correlação quantitativa muito forte entre a postura do governo federal, entre aqueles que seguem as recomendações do presidente da República e a crise pandêmica em cada estado da federação. Mais interessante ainda, nós vemos claramente nesse gráfico que as maiores vítimas dessa postura irresponsável do governo federal são os próprios bolsonaristas, e eles ainda não se aperceberam desse efeito perverso. É, do ponto de vista estatístico, portanto, razoável dizer que 70% das mortes causadas pela Covid-19 durante a crise pandêmica no Brasil estão diretamente associadas ao chamado efeito Bolsonaro e ao negacionismo do governo federal. Bom, dito isso, fica aqui a recomendação para que você continue lavando as mãos, usando álcool gel, vacine-se, evite aglomerações e fuja desse efeito perverso, que é o aumento do número de mortos, com as recomendações feitas pelo governo federal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.